Veio de família humilde, com seu destino traçado, escrito por Deus e por Jesus abençoado. O que Deus escreve não pode ser rabiscado. Com poucos anos de vida, sofreu pena de orfandade, lado a lado com seus irmãos, assumindo a paternidade, comandando com os que ficaram, carregando dos seus pais tristeza, dor e saudade. Foi em 1916, quando Santo Estevão ainda era distrito de Cachoeira. Seu João José dos Santos deu o primeiro berro de choro para o mundo. Berro não, aquilo foi um grito de guerra. Escuta só a história que eu vou te contar. Do fruto do ensinamento de seus pais, nossos avós, tornou-se herdeiro e líder de uma família que ajudou a criar através do trabalho como cultivador de milho, feijão, mandioca, fumo, outras coisas mais, porcos, galinhas, mais animais domésticos. Naquele tempo, a forma de vida que se tinha era baseada na relação com a terra. Se plantava o que a terra podia oferecer, o que servia de base para a sobrevivência. O pessoal vendia o que sobrava para comprar o que podia cultivar ou fazer. Se tinha madeira, por exemplo, e você precisava de uma cadeira ou um banquinho, você fazia a cadeira. Não tinha por que comprar. Se você precisava levantar uma parede e tinha o barro, colocava a mão na massa e, se não sabia fazer, pedia ajuda para outros que sabiam. Na maior parte das vezes, você tinha que ser muito criativo para selecionar as necessidades. É por isso que quase todo mundo sabia fazer um pouco de tudo, porque era tudo muito difícil. Difícil de se conseguir, porque a gente está falando da roça. As soluções que se encontram na cidade era coisa do outro mundo. Tudo era muito longe, difícil e inacessível. Eu sei que uma das suas maiores alegrias era quando começava a chegar os períodos da chuva, principalmente trovoada, porque ele sabia que era a garantia de uma boa colheita e mais trabalho pela frente. O homem lavrador estabelece um laço de conhecimento com a terra, aprende a entender seus sinais, olha o tempo prevendo a chuva e saboreando a colheita vindoura. Tanto é que ele só casou quando todos os seus irmãos se organizaram na vida e se casaram. Nesse momento, ele se sentiu pronto para iniciar a sua própria família e conheceu a Alcina. Este menino se fez homem, uma linda jovem conheceu, abençoou sua união e seus filhos concebeu, realizando então assim um grande sonho seu. Assim segue o seu destino, o qual Deus o traçou. Sua jovem companheira, para o céu Deus a chamou, mais um teste em sua vida, para o jovem começou. Alguns anos se passaram, ele firme em sua jornada, pensando em estar sozinho, mas Deus em seu caminho, alargando a sua estrada. Ele foi para Rua Barbosa com a família para ficar perto dos irmãos, Antônio, Lely, Tereza. Lá, ele passou a trabalhar junto com Lely, seu irmão, numa serraria. E aí, na tentativa de reorganizar a sua vida, ele foi morar num povoado chamado Flores. Era mais ou menos a uns 3 quilômetros do centro da cidade. A feira livre era feita num dia da semana, igual como hoje. O costume era fazer as compras dos mantimentos da casa e essas compras eram trazidas no jegue, que era o meio de transporte da época. Nessas idas e vindas, ele já tinha uma habilidade com cortes de cabelo e terminou descobrindo um cabeleireiro famoso da cidade, do qual ele se tornou amigo e fez uma parceria de trabalho para os finais de semana. Ao lado do salão onde trabalhavam,
morava uma moça muito conhecida e de boa reputação chamada Judite. Judite. Judite havia tido um sonho, no qual o sonho foi revelado para ela que ela casaria com um viúvo que chegaria na cidade. E Aí já dá para imaginar o que aconteceu. Segue em sua vida outra fiel companheira, guiado pelo destino deste jovem peregrino, contemplando a sua carreira. Desta segunda união, veja só o que aconteceu. Para a alegria do casal, com certeza nada mal, outra filha nasceu. eles acabaram voltando para Santo Estevão, principalmente contra os afetos da ex-sogra, a irmanita, os ex-cunhados, que viviam insistindo na sua volta, numa expectativa de uma prosperidade melhor, que não havia encontrado lá em Rio Barbosa, onde estava lá. Aí volta seu João a reatar raízes no local onde ele iria ficar até sua velhice. Mas até os cabelos brancos chegarem, esse senhor fez muita história. Pensar em momentos que representaram grandes desafios na sua capacidade de trabalho. Um momento desses que a gente lembra é a casa de farinha. O pai era o tipo do homem que era temido por todos os trabalhadores da época. Ele era o tipo que assumia do começo até o final uma tarefa. E as tarefas de casa de farinha geralmente eram feitas em mutirão. Então o pai se preparava entre a roda e o rodicho. O rodicho era uma esfera cheia de lâminas de dente para moer a mandioca. Então uma mulher ficava sentada no rodicho empurrando a mandioca e dois homens na roda, um de cada lado. Nesse desempenho de atividade, o pai ficava de um lado, assumia um lado da roda. A roda ela era montada com duas manivelas, uma da direita e outra da esquerda. O lado que o pai pegava, ele garantia do começo até o final. E entrava sempre mais um, dois, três para disputar com ele. Ele levava na sua resistência, no seu rojão, por assim dizer, ele dava conta do lado dele, do começo até o final. E ele tinha uma resistência incrível. Era um homem que desafiava todos da sua época no que diz respeito ao desempenho de trabalho. Não teve curso nem faculdade, diploma não teve não. De tudo sabe um pouco, quase toda a profissão, um exemplo para seus filhos com uma boa educação. De profissão específica, era um pouco de tudo. Carpinteiro, pedreiro, construtor de currais, mas a paixão maior dele mesmo era lavrador. Mesmo sem ter mais a terrinha, sem mais ter o seu sítio, ele trabalhava nas terras de vários parentes, com todo tipo de lavoura. Apaixonado pela terra, pela lavoura. Seu João, lavrador, cabeleireiro, carpinteiro, pedreiro e outras coisinhas mais, né? Que mexia com... Até fazer coisinha de instrumento, coisinha de casa também, pecinha de casa. Alguns móveis caseiros. Faz tudo com carinho, tem o dom da perfeição. Sabe tudo o que precisa em uma grande construção. Carpinteiro de mão cheia, excelente marceneiro. E nas suas horas vagas ainda corta cabelo. Teve algo que ocorreu na vida dele que nos chocou bastante. Ele tinha assumido um trabalho de construir
um curral, a partir de uma estrutura velha que ele tinha que demolir primeiro para depois construir uma nova. E nesse processo de demolição, ele sofreu um acidente. Caiu do alto uma peça de madeira sobre a coxa dele, de uma altura que eu sei que foi verdadeiramente a proteção de Deus. Caiu sobre a perna dele e com a pancada terminou esmagando o joelho, o tornozelo dele. Aí ele se viu numa situação difícil. Foi trazido para casa. A gente ficou muito preocupado. O serviço médico da época muito, muito difícil. As limitações aqui era por demais difícil de socorrer pessoas acidentadas. Em resumo, eu sei que pai tinha um poder de regeneração incrível. O corpo dele parecia que era tratado de forma misteriosa. Ele sempre teve isso, um poder incrível de regeneração. Ele recebeu os cuidados clínicos, teve que ser engessado, ficou no gesso e a recomendação era para ficar 60 dias no gesso. Agora, a agonia de um homem trabalhador, assumindo a responsabilidade de um trabalho, responsabilidade de pai, de alimentar filhos e sem ter uma reserva em casa para o sustento. Eu sei que ele ficou muito agoniado, ficou em casa, tinha que ficar 60 dias sob os cuidados engessado. Uma coisa fenomenal aconteceu. Eu vi isto depois de 15 dias de engessado, ele em casa agoniado, só pensando no trabalho. Eu vi este homem, desceu no fundo de casa, pegou um serrote, serrou o gesso, lascou o resto com a mão, jogou as bandas do gesso para o lado, se colocou de pé, balançou a perna para um lado para o outro e começou a andar. No dia seguinte, ele jogou a ferramenta nos ombros e desceu para o trabalho. Essa experiência que eu vi com meus próprios olhos me deixou assim, mais que convencido, que Deus lhe abençoou de uma forma tremenda. E ele pôde, em tempo recorde, era para ficar 60 dias, em 15 dias apenas, ele estava completamente recuperado. Enfrentou sol e sereno, tempo ruim não conhecia. Acreditava na terra, sempre ele retribuía e tudo que plantava, os frutos sempre colhia. Quando criança ainda, a gente morava em Rua Barbosa. Esse, quando ele mudou de Santo Estevão para Rua Barbosa, ainda viu isso. A gente morava em Rua Barbosa, numa casa nas Flores, onde ele trabalhava na serraria. Um tempo de chuva, muita chuva mesmo. Quando ele chegou na hora do almoço, ele foi entrando. Quando parava o barulho do motor, a gente já sabia que ele estava chegando. Então, vou colocar a mesa para o almoço. Nisso, quando ele entrou em casa, ele olhou na parede do lado, porque a nossa casa era solta, uma parede inteira. Ele olhou na parede, já chamou para a mãe: Judite, tira os meninos de casa. E naquela agonia, tira os meninos dentro de casa, sai todo mundo que a parede está rachada, vai cair. Nisso nós saímos todos, de repente ele começou a fazer o escoramento do outro lado, que era lá do lado lateral, onde estava rachada a parede de fora a fora. Ele começou a fazer escoramento com a ajuda, meu primo, mais algumas pessoas, não lembro exatamente quem estava. Aí, de repente, se ouviu um grito, ele naquela agonia de escorar, ouviu um grito de dizer: corre, João! E sai daí, só ouvimos o tombo, o barulho. Depois alguém que estava com as pernas presas e ele tentando tirar naquela agonia e tirar ele debaixo da terra que já estava preso. Conseguiu salvar, tirar todo mundo, não sei exatamente quem. Aí, mais tarde, ele entra dentro da casa, a parede caída toda inteira, como se estivesse vendo agora, inteirinha, não saiu pedaço.
Ele entrou, olhou na parede, eu naquela curiosidade de criança também acompanhei olhando, e a parede caiada de branco. E assim na parede tinha onde estava o quadro do Sagrado Coração de Jesus, no preguinho. Estava deitado mesmo na parede, do mesmo jeito, não saiu do prego. Ele pegou o quadro do coração de Jesus, meu coração de Jesus. Ele olhou para o coração de Jesus e agradeceu a Deus. E trouxe assim, como se ele estivesse carregando com tanto carinho alguém vivo que protegeu todos nós. Aí disse para a gente, para a mãe, que a gente não ia ficar ali não, íamos ter que todos ir para a casa do meu tio. E ele ia passar a noite ali, isso ia escurecendo. Nós ficamos sem saber o que fazer. E ele passou a noite ali vigiando e nós fomos para a casa do meu tio. Depois, já a partir do outro dia, foi muito rápido, eles reconstruíram a casa de novo e nós estávamos de volta na nossa casinha. É uma lembrança muito forte que nunca saiu da minha mente. Aquele momento da conversa dele com o Sagrado Coração de Jesus. Ele é um homem de fé. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre que nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Com toda essa lida de profissão, sempre no cair da tarde já estava em casa e às 6 horas era sagrado a família reunida, pai, filho, mulher. Nós tínhamos o nosso quarto de oração. Ali se rezava o texto todos os dias, à tardinha. Porque na parte da manhã, às 5 horas da manhã, ele fazia a oração dele, não dava tempo para ser com todos os filhos. Mas às 6 da tarde, sim. O terço de Nossa Senhora era sagrado todas as quartas e sábados, também o ofício de Nossa Senhora. E os domingos, na missa, a família inteira toda junto. Assim, a invocação, Nossa Senhora, Nossa Mãe, Jesus, Maria e José, meu Deus, qualquer coisa difícil, meu Jesus, minha Nossa Senhora, ajuda-me, valei-me. O devoto do Sagrado Coração de Jesus. E esse carinho. Ouvia muitas vezes ele cantar as músicas da igreja, cantarolando naquela alegria e toda a simplicidade. Às vezes brincávamos até de missa na igreja, na nossa casa mesmo. E lembro sim que o meu irmão mais velho brincava e colocava um tapete nas costas dizendo que estava celebrando a missa. E às vezes pegava um pedacinho de beiju e servia para nós, como se estivesse celebrando a Eucaristia. Isso era interessante e ele respeitava isso. Olha, não tem muita explicação, ele respeitava. E a gente verificava que, sendo ele um homem de poucas palavras, sem formação secular, não teve a instrução escolar, mas tinha a instrução da vida. Ele produzia os melhores conselhos. Nesse percurso de casa para a roça, da roça para casa, ele estava sempre nos mostrando, nos orientando, nos fazendo perguntas, nos apontando os bons caminhos da vida, nos dando o conselho de pai em a gente ser obediente, persistente, humilde, respeitador. Eram princípios que a gente absorvia dele e valorizava. E isso tudo ele
foi produzindo nas idas e vindas, enquanto chegava a roça para botar a mão mesmo na ferramenta e começar a trabalhar sério. E ele era o tipo tarefeiro. Então ele tinha sempre esse diálogo com a gente, nos dando os aconselhamentos, evitando exposição a amizades duvidosas. A gente não tinha convivência com mais ninguém, a não ser com os membros da família. Toda a nossa vida, toda a nossa orientação familiar foi construída nessa relação de o bom testemunho, os conselhos e o preparo, enfim, para a vida com dignidade, humildade e simplicidade de um homem sério e correto nas suas ações. Falar de pai como a alegria, né? Ele tem uma afinidade muito grande pela música. Então, na simplicidade, do jeito do tempo dele, da idade, desde de jovem, ele conta que eles tinham um terno, grupos de música que fazia festas, quadrilhas, reizado, muito de coisa assim. Sanfona, violão, pandeiro, triângulos, e eles festejavam e faziam festa da família mesmo, né? Em relação à nossa casa, a família, todos os dias, depois da oração, aí depois do café, a gente se reunia e ele, do ladinho da mesa, pegava a sanfoninha dele e ele tocava as modinhas dele, cantando mesmo. E quando não era sanfona, ele pegava o violão e tocava as musiquinhas, marcando no pé. Às vezes, na sanfona, ele dava um triângulo e César acompanhava um pouquinho com o triângulo, né? E todo mundo ficava muito feliz. Isso era sagrado, ritual, todas as noites, ou a sanfona ou o violão. Falar de alegria ainda, a festa de São João é a festa mais gostosa e que mais dá prazer ele celebrar. Quando a gente era pequeno, eu sei que ia para o mato, ele tirava uma árvore, escolhia uma árvore que se chamava castelo. Aí erguia esse castelo, ficava ele antes da fogueira, do lado da fogueira, era o castelo de São João. Montava a fogueira e quando acendia a fogueira, o castelo também estava ali do lado. Bolo, canjica, milho assado, milho cozido, os bolinhos de fubá, bolo comum. Amendoim, que não pode faltar, cozido, torrado. Tinha sempre um licorzinho que se chamava o licor da Véia Judite, licor feito de genipapo, né? Era muito procurado. E no outro dia, isso é a noite de São João, no outro dia de manhã se passava perguntando: São João passou por aqui? Se respondesse, o dono da casa respondesse, passou. Então entrava para partilhar do que tinha, e era assim. De vez em quando se fazia uma caixa para fazer um queijo prato, né? E se partilhava também em São João. É a maior festa que ele mais gosta. Viva São João! Madrugada de neve, saiu o dia a passear, foi encontrar
que por outro deixou de me amar. Não choro pelo teu carinho, nem pela jura que tu me fizeste. Só choro é pela ingratidão que por outro amor me dá. Eu só choro pela ingratidão que por outro amor me dão. Hoje seus cabelos brancos, seu corpo velho cansado, lembra da juventude, do seu tempo passado, com certeza boa lembrança, desde o tempo de criança, este velho abençoado. Com certeza que eu digo, o mínimo que pude escrever, outro João igual a esse ainda está para nascer. É linda a sua história, uma realidade vivida. Hoje aqui se comemora com muita honra e glória seus 100 anos de vida.